Enfermeira Luciele, especialista em unidade de terapia intensiva, controle de infecção hospitalar, atenção básica em saúde da família, saúde pública e PSF, atuante em centro cirúrgico. Venho falar com vocês hoje um pouquinho sobre a atuação, do enfermeiro, as práticas do enfermeiro em centro cirúrgico, contemplando a Semana da Enfermagem, promovida pelo Corém Goiás, que está elucidando algumas práticas dos profissionais de enfermagem para a nossa profissão. A prática do enfermeiro no centro cirúrgico. O centro cirúrgico é um local extremamente crítico dentro da unidade hospitalar, onde requer a nossa maior atenção, devido à complexidade dos pacientes e o quadro clínico desses pacientes durante a nossa intervenção. Essa estrutura, ela requer alguns cuidados. Temos uma legislação específica, a RDC 50, de 2012, que vai regulamentar a parte de estrutura física do centro cirúrgico. Ela norteia esse espaço físico, com posições mínimas e necessárias para esse ambiente, para manter a segurança do paciente. Então, o que ela vai trazer para a gente? A unidade de centro cirúrgico é conceituada como sendo um conjunto de elementos destinados às atividades cirúrgicas, bem como sala de recuperação pós-anestésica e central de material de esterilização. Quanto à localização, ela deve ocupar uma área independente e ser de fácil acesso a pacientes oriundos de unidade de internação e também das UTIs. Por que a gente precisa dessa unidade ser de fácil acesso? Por quê? Quando o paciente ele chega num quadro de pronto-socorro, uma cirurgia de urgência, se esse centro cirúrgico ele estiver localizado em um local de segundo andar, terceiro andar, um local de difícil acesso para o paciente, até essa locomoção o paciente ele pode desestabilizar. Então, o certo desse espaço é ele ficar no lugar mais fácil acesso dentro da unidade. Quanto à estrutura física, a gente também tem algumas divisões. Ela vai ser considerada, dividida em áreas restritas, semi-restritas e não restritas. Nessas áreas, cada uma tem um certo cuidado. Nas áreas restritas, que a gente vai estar a composição pelos corredores internos, lavabos e as salas de operações, precisamos de uns cuidados essenciais. Nesse ambiente, os profissionais eles devem estar paramentados, utilizar unissex, vestimentas privativas do centro cirúrgico, utilizar as toucas cirúrgicas e também as máscaras cirúrgicas. Então, nesse local, a gente tenta preservar o máximo de segurança ao paciente e evitar contaminação desse paciente. Então, o fluxo ele é restrito aos outros membros da equipe. Já nas semi-restritas, composto por sala de guarda de materiais, de administrativo, sala de estar, copa e expurgo, também vai ser privativa do pessoal do centro cirúrgico, porém, nesses ambientes, as paramentações elas já são um pouco mais flexíveis. Então, nessas áreas, a gente já tem uma circulação maior de profissionais. E nas áreas não restritas, circulação livre, como os vestiários, a porta de entrada, de recepção dos pacientes no centro cirúrgico, sala de espera dos acompanhantes. Então, nesse ambiente, a gente já não tem essa paramentação exigida. Então, vai ser uma área de livre circulação. Normalmente, o que é preconizado quando a gente tem essa sala, essa entrada do centro cirúrgico, a gente tem a famosa barreira física. Nessa barreira física, para que serve? Justamente para delimitar a entrada do centro cirúrgico. E a partir daquele momento, consideramos as áreas semicríticas, semi-restritas e restritas. Quanto ao planejamento do centro cirúrgico, a gente pode ter algumas composições. São vestiários, áreas de conforto, as salas cirúrgicas, as salas de recuperação pós-anestésica, lavabos, salas de operações, que vai fazer essa composição. E também temos a central de material e esterilização. Na RDC, ela traz que a unidade central de material e esterilização é destinada à recepção, expurgo, limpeza, descontaminação e preparo dos materiais, composta por área suja e área limpa.
Porém, ela fala o quê? Ela pode se localizar dentro ou fora da edificação usuária dos materiais. Hoje é comum a gente ter a central de material e esterilização terceirizada, né? Então, ela respeita aqui essa parte onde que ela pode ser fora da edificação. Porém, se ela puder ficar acoplada ao centro cirúrgico, vai facilitar o processo de pega de materiais e devolução de materiais ao centro cirúrgico. Vamos falar um pouquinho sobre as cirurgias. Quanto às categorias das cirurgias, né? As cirurgias elas vão ser classificadas quanto à sua urgência, quanto ao seu porte. Quanto à urgência, a gente tem a classificação dela como emergencial. O que é o emergencial? O paciente ele vai precisar, né, desse atendimento imediato. Vamos pensar lá na classificação de risco. O paciente, código vermelho. Esse paciente, classificado emergencial, atendimento prioritário. Nas cirurgias também não é diferente. Aqui a gente tem as famosas salas vermelhas, os pacientes que têm que entrar em tempo zero. Né? Quais seriam os exemplos dessas cirurgias? A gente pode ter sangramentos abundantes, politraumas, TCEs graves, queimaduras extensas. Então, são fatores que colocam em risco iminente ao paciente, aonde a intervenção cirúrgica vai ser a única forma ou a melhor forma, né, de estar preservando a vida daquele paciente. Então, nessas cirurgias emergencial, o tempo é zero. Então, é sem demora no atendimento. Urgente. O paciente precisa, né, de atenção imediata. Essa indicação, né, de urgente, o paciente ele pode ser atendido até 30 horas. Porém, o paciente ele tem que ser reavaliado. A partir do momento que a gente faz uma classificação de risco, o paciente ele pode evoluir, ter complicações. Não é porque ele está no urgente que ele pode esperar o procedimento, né, dentro de um prazo de 24 até 30 horas, que ele não possa agravar e virar uma emergência. Então, o enfermeiro ele tem que ter um constante olhar clínico para esse paciente. Na maioria das vezes, o enfermeiro do centro cirúrgico ele não vai estar vendo esse paciente, né, esse paciente urgente. Por quê? Provavelmente ele vai estar no box de atendimento, ou ele vai estar lá na unidade de internação ou na UTI. Cabe aos profissionais que estão assistindo esse paciente fazer essa reavaliação clínica e tá, né, colocando a mudança do quadro desse paciente. E nós também, enquanto enfermeiros do centro cirúrgico, também ligar o nosso start. Nossa, pediu uma cirurgia urgente. O paciente foi vítima de PAF, porém esse paciente ele ainda está com uma certa estabilidade. Eu estou com uma sala ocupada. Bom, será que eu não posso estar ligando lá no box para saber se esse paciente piorou o quadro, se ele precisa, né, estar entrando nos próximos momentos, o que eu posso estar fazendo para ajudar esse paciente, mesmo não estando vendo esse paciente? Então, fica também a nossa coparticipação. Não é porque não estou vendo esse paciente que eu não tenho essa corresponsabilidade. Né? Então, eu preciso sempre estar ligado a esse paciente. Quando a gente trabalha com salas de operações, né, de unidades de pronto atendimento, a gente sempre tem, né, esses pacientes de cirurgias urgentes e emergentes dentro do nosso quadro. Então, a equipe ela tem que estar sempre preparada e ligada aos eventos, né, que pode estar agravando esse paciente. Depois a gente temos as cirurgias consideradas necessárias. Nessa necessária, o paciente ele precisa realizar a cirurgia, porém ele pode esperar um tempo aí para a realização dessa cirurgia, superior a essas 30 horas. Nesse quadro, a gente poderia citar, por exemplo, algumas fraturas não expostas, que poderia uma fratura de hálux, por exemplo, o paciente ele precisa da cirurgia, é considerada aí como urgente, necessária, porém não está em risco iminente de vida. Esse paciente ele pode estar aguardando um pouco.
Então, tudo a gente tem que reavaliar e colocar critérios de classificação, tá? Eletivas. O paciente deve se submeter à cirurgia. Nessas eletivas, o paciente ele pode aguardar essa cirurgia. Nessas eletivas, ele pode tanto aguardar no ambiente hospitalar quanto em domicílio. Vai depender do quadro do paciente. Então, por exemplo, a colecistectomia, a cirurgia, né, de vesícula biliar. Alguns pacientes, eles aguardam essa cirurgia em domicílio, como uma cirurgia eletiva. Já quando eles estão com dores agudas, normalmente procura-se o atendimento, ele recebe essa internação e a indicação dessa cirurgia. E se ele não tiver, né, com a obstrução da via biliar, né, que é caracterizada já como uma urgência, para o caso do risco da pancreatite, esse paciente ele vai ficar na lista da eletiva. Ele vai realizar essa cirurgia, ela é necessária, porém ela vai poder aguardar um certo tempo. E a opcional. A opcional fica a decisão com o paciente. Principalmente aqui a gente pode colocar como exemplo as cirurgias plásticas, né, que ela é opcional. Eu decido, eu quero operar ou não. Isso vai me trazer certa tranquilidade, é autoestima, é necessária. Então, essas são as cirurgias opcionais. Eu posso decidir se eu quero fazer. Tá? Quanto ao potencial de contaminação. Quanto ao potencial de contaminação, a gente vai ter essa divisão entre limpas, contaminadas, potencialmente contaminadas e infectadas. O que são consideradas, né, cirurgia limpas de acordo com a portaria 930 de 1992. A portaria é um pouco antiga, mas ela que regulamenta, ela que definiu, né, esta classificação e ela é utilizada até o presente momento para a caracterização do potencial de contaminação. Cirurgia limpa são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou falhas técnicas grosseiras. Cirurgia lesionativa e traumática com cicatrização de primeira intenção e que não tenha penetração dos tratos digestivos, respiratórios ou urinários. Ixi, eu queria voltar. Consideradas limpas as cirurgias realizadas na epiderme, tecido celular subcutâneo, sistema musculoesquelético, nervoso e cardiovascular. Porém, aqui na cardiovascular, a gente tem uma ressalva, tá? As coisas utiliza extracorpóreas, a gente já vai estar nessa classificação na potencialmente contaminada. Então, assim, mesmo as cirurgias, englobando dentro das cirurgias limpas, nessas definições, tudo a gente vai reavaliar, né, se ela não está infectada, se ela não teve a contaminação durante o procedimento. A gente pode começar com uma cirurgia limpa, porém, durante o procedimento, ter tido por um erro, um evento adverso, uma penetração do trato digestivo, respiratório urinário. Então, a partir do momento que ocorreu esse fato, já temos essa mudança da categoria de limpa para potencialmente contaminada. Cirurgia potencialmente contaminada são as realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosas. Então, essas pouco numerosas é o que vai diferenciar, né, das cirurgias limpas e das contaminadas. Tecidos cavitários com comunicação com o meio externo ou de difícil descontaminação. Potencialmente contaminado, a gente pode, né, estar sendo realizadas cirurgias gastrointestinais, com exceção do cólon, né, do sistema intestinal aqui. Respiratório superior e inferior, geniturinário e vias biliares. Então, lá a que eu estava falando com vocês sobre a colecistectomia, ela é uma cirurgia de vias biliares, né, que é considerada potencialmente contaminada na classificação. Contaminada, já são as cirurgias realizadas, né, em tecidos colonizados. Então, é a diferença aqui que a gente estava falando, que ele era pouco contaminado, né? A gente não teria essa contaminação aqui. Aqui já tem contaminação por flora microbiana abundante, de difícil descontaminação. Então, aqui, e na ausência, né, de processo infeccioso local. Então, nessas cirurgias, eu já vou considerar como contaminada as cirurgias realizadas no cólon, reto e ânus.
com lesões cruentas e cirurgias de traumatismo crânioencefálicos abertos, né? Porque a gente vai, por que eu vou colocar crânioencefálico aberto como contaminado? É porque no traumatismo crânioencefálico aberto, o paciente ele teve ali o trauma, teve a fissura e teve a contaminação de uma área estéril. Então, essa possível contaminação, né, do ambiente do que ele caiu ali no evento do acidente. Cirurgias infectadas. Já são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão na presença de processo infeccioso. Supuração local. Tecido necrótico, os corpos estranhos de origem suja. Então, toda cirurgia que houver presença, né, de pus, lá, de secreção, supuração local, ela já vai ser considerada infectada. Por que eu preciso, né, dessa classificação entre cirurgias contaminadas, infectadas, limpas e potencialmente contaminadas? Quando a gente fala em segurança do paciente, controle de infecção hospitalar, a gente tem dentro da RDC, do controle de infecção hospitalar, uma taxa aceitável de infecções, né, de sítios cirúrgicos. Então, quando eu falo sobre o potencial contaminação, eu entendo que minhas cirurgias limpas, a infecção de sítio cirúrgico dela, a nossa meta seria 0, mas ela é aceitável um número um pouquinho maior. Já nas infectadas, como a ferida já é infectada, a infecção de sítio cirúrgico ela já é mais esperada em relação a uma cirurgia limpa. Hoje a gente trabalha com a questão de segurança do paciente com metas, né? E as metas nossas hoje de cirurgias seguras é reduzir ou igualitar, né, o índice de infecção de sítio cirúrgico a 0. É uma meta aí que tentamos alcançar. Em alguns momentos conseguimos alcançar essas metas, né? Mas isso interfere em alguns fatores também, quanto ao processo infeccioso, quanto ao ambiente, ao nível, quanto ao processo fisiológico também do paciente. Então, não fica somente ao critério hospitalar a questão da infecção de sítio cirúrgico. Porém, a gente sempre tem que trabalhar com meta 0, porque o evento adverso, a infecção de sítio cirúrgico, é um evento adverso. E isso traz transtornos ao paciente, familiares, agravo do quadro do paciente, gera custos ao hospital também, né, à unidade hospitalar. E se a gente for pensar, tá, eu trabalho com meta. É aceitável infecção hospitalar? Sim, é aceitável. Mas se fosse com nós, com nossa família, é aceitável? Então, é a questão da empatia. Então, tudo que podemos fazer para diminuir esse evento, iremos realizar. Esse trabalho é em conjunto, não é individual, é equipe. Então, tudo que fazemos dentro de um hospital, dentro do centro cirúrgico, é justamente para manter a segurança do paciente, a vida do paciente. Não existe trabalho individual dentro de uma unidade hospitalar. Isso sempre tem que ficar na nossa mente. Quanto, né, a classificação ao porte, ela vai ser classificada em 4 portes. Quanto ao porte, a gente vai classificar ela de acordo com o tempo de cirurgia. Os anestesistas falam muito para a gente. Classificação na asa 1, asa 2, asa 3, asa 4. E o que isso significa, né? É o tempo de cirurgia que esse paciente ele está ali previsto ou que ele ficou dentro do centro cirúrgico de acordo com a classificação. Porte 1, cirurgias com tempo de duração de até 2 horas. Porte 2, cirurgias com tempo de duração entre 2 e 4 horas. 3, entre 4 e 6 horas. E o porte 4, com cirurgias de duração superior a 6 horas. Nessa superior a 6 horas, a gente pode citar muita cardíaca, que são cirurgias bem extensas, demoradas. Transplante de órgãos, são cirurgias extensas. Politraumas, onde que a gente tem constantemente a entrada de mais de um profissional, de mais de uma equipe cirúrgica dentro de um politrauma. Muitas vezes a gente tem a abordagem da ortopedia, da geral, da vascular, e esse tempo de cirurgia se estende aí a 4, 6 horas ou mais, tudo, né, na busca da manutenção da vida do paciente.
O que vai regulamentar, né, a atuação do enfermeiro dentro do centro cirúrgico na unidade hospitalar? Então, a gente vai ter a nossa famosa Lei 7.498/86 na regulamentação do serviço da enfermagem. Trouxe essa lei para a gente relembrar um pouquinho o que é as funções do enfermeiro, né? Quais que são, né, as nossas atribuições privativas. Então, ao enfermeiro cabe a direção do órgão de enfermagem, né, da integrante da estrutura básica da instituição de saúde, da nossa responsabilidade. Organização e direção do serviço de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços assistenciais de enfermagem. Nossa responsabilidade. Consultoria, auditoria e emissão de pareceres. Consulta de enfermagem. Prescrição da assistência de enfermagem. Cuidado direto de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. E o nosso paciente, quando ele está dentro do centro cirúrgico, ele é considerado grave, né? Por quê? Porque ele está em um processo de anestesia, onde eu posso ter uma hipotensão, uma hipovolemia, onde os níveis fisiológicos dele estão sofrendo alterações. Então, esse paciente, ele requer muita atenção da equipe. Cuidado de enfermagem de maior complexidade, técnicas que exijam conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Quando a gente fala aqui nessa questão de organização, planejamento, execução do serviço de enfermagem, a gente trabalha também, né, com as questões das escalas, dimensionamento, que vamos falar agora. E vale ressalvar que toda a execução do serviço de enfermagem, ela é sob supervisão do enfermeiro. Então, a gente tem que saber de cor salteado o que é a função da enfermagem. O que é a sua atribuição legal? Por quê? Para não respondermos juridicamente por fatos que não cabem à enfermagem, né? Por quê? Podemos, né, dentro do centro cirúrgico, atuar como auxiliar de cirurgias? Não, né? Mas em casos de risco iminente de vida, na falta de outro profissional da equipe médica, isso é nos respaldado. Porém, é nesses casos. Por que a gente ressalva tanto isso? Porque é constante, infelizmente, em hospitais de interiores, às vezes até em grandes hospitais, o circulante, o instrumentador entrar para o campo cirúrgico e ele servir como auxiliar da equipe médica. Quando ele faz essa função, ele está fazendo um exercício ilegal da sua profissão. Fez na boa intenção, fez para manter o seu serviço, sim, mas é ilegal do exercício da profissão, a não ser no caso de risco iminente de vida. Por que a gente fala tanto sobre essa questão? Porque o enfermeiro ele também vai responder junto a isso, porque ele é o supervisor desse serviço. Então, cabe ao enfermeiro supervisor ele orientar a sua equipe quanto ao exercício legal da profissão de enfermagem. Então, é muito importante sabermos o que nos regulamenta e de qual forma exercer essa profissão com qualidade e dentro dos preceitos éticos da nossa profissão. Tá? A resolução 543/2017, ela traz o dimensionamento dos profissionais de enfermagem. Esse dimensionamento é extremamente importante para sabermos, né, a quantidade de profissionais que eu necessito para oferecer a segurança e o cuidado ao meu paciente. Então, iremos trabalhar com formas de escala, né? Então, hoje temos, né, escalas de 6 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, né, de jornadas de trabalho. Vai depender, né, da instituição que você trabalha, qual que é a regulamentação, né, trabalhista no que você está se inserido nesse momento e qual que é a quantidade de leitos que temos dentro dessa unidade. Mas o dimensionamento ele vai te nortear para saber a quantidade, né, de profissionais para oferecer essa segurança ao paciente. Então, o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem deve basear-se em características relativas de serviço de saúde,
ao paciente grau de dependência em relação à equipe de enfermagem sob o sistema de classificação de pacientes e realidade sociocultural. É um serviço, né, privativo do enfermeiro, essa escala, esse dimensionamento. Então, o enfermeiro supervisor, o coordenador que vai estar trabalhando com essa escala, com esse cálculo, de acordo, né, com a quantidade de paciente, a média de atendimento, o grau de dependência que o sistema de classificação vai trazer para nós. O referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem em centro cirúrgico considera, né, a classificação da cirurgia, as horas de assistência segundo o porte cirúrgico, o tempo de limpeza das salas e o tempo de espera das cirurgias. Então, para efeito desse cálculo, a gente tem algumas horas, né, que são regulamentadas para cada tipo de cirurgia, para cada porte de cirurgia. Como horas de enfermagem por período, a gente vai ter aqui cirurgias de porte 1. Lembra que as cirurgias de até 2 horas de duração. Então, para cirurgias de até 2 horas de duração, eu vou precisar de 1,4 horas de enfermagem por cirurgia. Já para porte 2, que é de 2 a 4 horas, né, de procedimento, eu vou precisar de 2,9 horas de enfermagem. Para porte 3, 4,9 horas de enfermagem e porte 4, 8,4 horas de enfermagem por cirurgia. Nesse cálculo, temos que lembrar o quê? Também está incluído a unidade de recuperação pós-anestésica. Então, o cálculo do dimensionamento é para salas e para a recuperação pós-anestésica. Temos que lembrar que esse paciente ele vai ficar conosco até sua estabilização para ao quarto. Em alguns casos em que o paciente vai direto para o leito, como por exemplo nas UTIs, o paciente termina o procedimento cirúrgico, ele tem condições de transporte, a equipe médica mais a equipe de enfermagem faz esse transporte até a unidade de terapia intensiva, onde ele vai ficar sob os cuidados de outra equipe que tem de alta complexidade. Então, por que a gente fala, né, tanto que essa questão? Porque eu preciso desse dimensionamento adequado para me oferecer essa segurança ao paciente, não sobrecarregar a nossa equipe e evitar eventos adversos. Quando eu tenho um dimensionamento inadequado, eu acabo colocando, né, o meu paciente sobre risco. Por quê? Os meus profissionais, eles estão atribulados, estão com várias atividades para ser feitas em pouco tempo e acabam não conseguindo dar a atenção adequada ao meu paciente. E aí, nesse momento, que é um paciente crítico, eu preciso de toda a atenção possível a ele. Então, o dimensionamento adequado é extremamente necessário e essencial à vida do paciente. Como o tempo de limpeza por cirurgia, traz, né, a RDC para a gente, cirurgias eletivas, 0,5 horas para o cálculo. Cirurgias de urgência e emergência, 0,6 horas, como tempo de limpeza, né, dessa sala. Como tempo de espera por outra cirurgia, 0,2 horas por cirurgia. Por que eu preciso desses dados, né? Vocês vão entender agora, quando a gente for fazer o cálculo do total de horas de enfermagem, esses dados vão ser necessários para mim fazer o cálculo do dimensionamento lá na nossa continha. Dimensionamento, né? O documento a ser elaborado deverá estar em papel timbrado, né? Então, posso fazer em qualquer papel? A gente vai pensar, isso é um documento legal. Um documento que vai ficar lá na sua instituição por uma possível fiscalização aí do Corém, de outras entidades, por qualquer outro motivo legal que seja necessário, né, com essa comprovação de escala. Então, não pode ser em qualquer papel. Então, tem que ser em papel timbrado, com o logo da instituição. Tá? Carimbo e assinatura, né, do enfermeiro responsável pela sua elaboração. Consciência, né, dos representantes da instituição, normalmente da direção clínica, da direção geral da unidade de saúde. Né, que esse cálculo do dimensionamento, a gente vai fazer esse cálculo, né, mensal, semestral, anual, porque é o cálculo de profissionais que eu preciso para desenvolver minha atividade de saúde. Posso alterar esse cálculo? Sim, a minha demanda aumentou de procedimentos.
meu número de leitos aumentou. Então, o cálculo que eu fiz no mês passado já não é suficiente para manter a assistência. Então, se não é suficiente, eu tenho que refazer esse cálculo e adequar, né, a minha equipe. Porque eu preciso sempre ter a média de atendimentos para o dimensionamento. Então, isso tem que ficar bastante ciente para nós. Responsável, né, pela elaboração, metodologia utilizada, informando minimamente os seguintes dados: identificação da unidade, funcionamento, discriminando o período eletivo, dias, horário que estão agendadas cirurgias eletivas, número de salas operatórias, de leitos de recuperação pós-anestésicas, porque eu preciso, né, ter um quantitativo de leitos de recuperação pós-anestésica de acordo com a quantidade de salas que eu vou estar utilizando. Porque eu tenho que lembrar que esse paciente ele vai ficar comigo até essa estabilização, até ele manter, né, os quadros, os níveis fisiológicos deles dentro da normalidade, para ele estar retornando à unidade de internação ou ao domicílio, por exemplo. Os pacientes de ambulatório, que é uma extração de duplo J, uma extração de pino, que são pacientes que já estavam em casa, que retornou à unidade apenas para extração. A anestesia normalmente é uma sedação e o paciente tem condições de alta após procedimento. Então, esse paciente ele vai ficar ali na sua recuperação pós-anestésica até essa estabilização para ele ir para o domicílio. Ou ele vai para a unidade de internação. Como que eu vou mandar um paciente que ele está hemodinamicamente instável para a unidade de internação? Então, as minhas salas, né, tem que estar de acordo com o número de leitos que eu tenho de recuperação pós-anestésica. Lembrando que a minha unidade de recuperação pós-anestésica, ela tem que estar equipada. Eu preciso de monitores, eu preciso monitorar esse paciente durante esse período. Não é apenas colocar ele ali na recuperação pós-anestésica e esquecer que ele está ali. Essas horas que eles ficam ali, em torno de 1 hora, 2 horas, vai depender do paciente, são cruciais. Ali que a gente tem, né, os principais problemas relacionados às cirurgias. Número médio diário de cirurgia de acordo com o porte cirúrgico P1, P2, P3 e P4. Descrição, né, do cálculo do tempo médio por cirurgia. Qual que vai ser uma equação que eu vou estar utilizando, né, para fazer esse dimensionamento? Então, eu vou utilizar a questão, a quantidade, o H, que vai significar, né, o tempo médio de cirurgias, o HSO, que são as salas, tempo de uso de sala operatória, o HL, tempo de limpeza, e o HE, tempo de espera. Lembra que a gente falou lá sobre, né, os valores que tinha para cada tempo aqui. Então, esse cálculo aqui, tempo de limpeza, eu tenho que lembrar ele. 0,5, né, para cirurgias eletivas, 0,6 para cirurgias de urgência e emergência. E o tempo de espera, que é 0,2, tanto para eletivas quanto para urgência, né, que a gente vai utilizar esse cálculo, vai ser necessário para mim fazer essa conta aqui. Então, eu vou fazer o cálculo, primeiro, desse tempo médio de sala, que é o nosso H, para mim fazer o total de horas de enfermagem, que a gente vai chegar agora no cálculo. Como proporção profissional de categoria nas 24 horas, eu tenho uma ressalva. Relação de um enfermeiro para cada 3 salas operatórias. Então, esse é um número fixado, né, pela RDC, que traz essa quantidade de enfermeiro para a questão de 3 salas operatórias, tá? Enfermeiro exclusivo nas salas de cirurgias eletivas de urgência, de acordo com o grau de complexidade e porte cirúrgico. Tenho que lembrar, se uma cirurgia é porte 4, uma cirurgia de longa duração, esse paciente ele está mais instável, hemodinamicamente, é um paciente aí de politrauma, um paciente da cardíaca que pode estabilizar em qualquer momento. Então, esse paciente ele requer mais atenção. Não quer dizer que os outros pacientes não necessitem de atenção. Mas, como sabemos, pela classificação de risco, tem pacientes que requerem mais atenção da nossa equipe, tá? Relação de um profissional de técnico e auxiliar de enfermagem para cada sala como circulante de acordo com o porte cirúrgico. Relação de um profissional técnico auxiliar de enfermagem para instrumentação de acordo com o porte cirúrgico. Quanto ao instrumentador, esse instrumentador ele pode pertencer à equipe da unidade hospitalar ou não, ele pode ser terceirizado.
Por exemplo, nas cirurgias de ortopedia, é comum o instrumentador ser da empresa que fornece os materiais. Então, nesse caso, esse instrumentador não vai entrar no nosso cálculo, porque ele é um instrumentador terceirizado, não compete à nossa equipe. Agora, uma ressalva, quando a gente fala aqui que é um auxiliar, é um circulante, que é auxiliar ou técnico de enfermagem para cada sala operatória. Quando a gente fala em cada sala operatória, é para cada cirurgia. Às vezes, o meu técnico, meu auxiliar de enfermagem, ele vai entrar, por exemplo, na sala 10, terminou a cirurgia da sala 10, ele vai pegar uma cirurgia na sala 11. O que eu não posso deixar acontecer de forma alguma é a minha cirurgia não ter nenhum técnico, nenhum auxiliar de enfermagem durante todo o procedimento cirúrgico. Esse profissional, em hipótese alguma, ele pode circular 2 salas ao mesmo tempo. Tá? Então, temos que estar sempre atento a isso. O profissional de enfermagem tem que estar durante todo o procedimento cirúrgico em sala operatória. Descrição, né, do cálculo total de horas de enfermagem para técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Né? Essa continha nos quebra a cabeça, né, de como calcular o total de horas, né, de enfermagem. Como tem o total de horas de enfermagem? Eu tenho o P1, lembra que a gente falamos lá do porte, né, de cirurgia P1, que é a cirurgia de até 2 horas, P2, P3 e P4. No cálculo anterior, na equação anterior, a gente mostrou que o H era igual, né, ao HSO mais o HL mais o HE, que era de espera de cirurgia. Por que eu precisava fazer, né, primeiro aquele cálculo para depois chegar nesse? Porque eu preciso do H. Então, eu vou começar por aquele tempo médio de cirurgias para me chegar no total de horas de enfermagem. Mas não desespere, a gente vai fazer um pouquinho aqui. E descrição do cálculo, né? Depois que eu consigo esse total de horas de enfermagem, beleza, eu sei o total de horas de enfermagem que eu preciso para cobrir 24 horas de assistência. Se meu hospital é só dia, ele vai cobrir 12 horas. Mas se eu tenho um hospital que ele atende como pronto-socorro, ou hospital sem ser, hospital não dia, né, sem essa classificação, ele quer dizer que ele vai atender durante 24 horas ininterruptas. Então, eu preciso do cálculo para 24 horas. Tá? Então, sempre lembrando que o nosso cálculo é para durante o funcionamento de 24 horas de serviço. Tá? Quantidade de profissionais é igual ao quê? Total de horas de enfermagem vezes a constante de Marinho. Essa constante de Marinho está dentro da resolução 543/2017 e ela vai depender da quantidade de horas trabalhadas, tá? Então, a gente vai ter uma jornada aí de 6 horas, de 8 horas, então vai depender dessa jornada de trabalho para me saber a constante de Marinho. Exemplo. Cálculo de profissionais de enfermagem. Vamos pegar alguns dados. Eu tenho, na minha unidade hospitalar, um exemplo, a minha média de cirurgia. São 5 cirurgias dia, porte 1, 3 cirurgias dias, porte 2, 2 cirurgias dias, porte 3, 1 cirurgia dia, porte 4. Esse é o total de cirurgias em média que eu tenho durante 24 horas. Tá? Essa média eu vou pegar como? Eu vou estar trabalhando durante um mês, uma semana. Quando a gente já tem um serviço estabelecido, a gente pede o cálculo, pelo menos com uma média de 30 dias. Porém, se o serviço está iniciando, a gente tem essa previsão de atendimento. Né? E esse cálculo sempre tem que ser revisto para adequar o nosso dimensionamento de forma adequada. Tá? Então, o cálculo tempo por cirurgia médio. Lembra que a gente falou aqui, né, do H. Então, vou calcular o H, que é o HSO, as salas operatórias, tempo de limpeza, com o tempo de espera. Então, meu porte de cirurgia para P1. Lembra lá que eu precisava de 1,4 horas de enfermagem, lá naquele slide anterior, para uma cirurgia de P1? Então, eu vou pegar esse 1,4, de onde que ele saiu? Lá do tempo de horas de enfermagem para cirurgia de porte 1. Mais 0,5 horas para o tempo de limpeza. E nas cirurgias eletivas, eu estou considerando aqui cirurgias eletivas.
e mais 0,2 horas para o tempo de espera. Lembrando que o tempo de espera tanto é para cirurgias eletivas quanto para de urgência é o mesmo valor. Se fosse na de urgência, eu trocaria esse 0,5 por 0,6 horas. Então, eu vou fazer esse cálculo. 1,4 mais 0,5 mais 0,2 vai me dar um total de H aqui de tempo médio de cirurgia do porte 1 de 2,1 horas. Para a cirurgia de tempo 2, porte 2, eu vou ter 2,9, que era o tempo que a resolução me traz, mais 0,5 mais 0,2 do tempo de limpeza, que vai me dar um total de 3,6 de tempo para a cirurgia. A 4,9 horas, né, para assistência, mais 0,5 horas para limpeza e 0,2 horas para espera. Então, vai me dar um total aqui, na soma de 5,6. Já para o porte 4, eu vou pegar lá na resolução 8,4 horas, mais 0,5 do tempo de espera, de limpeza, e 0,2 do tempo de espera, que vai me dar um total de 9,1 horas. Embasado nesses dados, nessa quantidade de horas que eu consegui com aqueles dados que a gente apresentou, agora eu vou fazer o total de horas de enfermagem. Para me chegar no total de horas de enfermagem. Então, eu vou pegar aqui meu P1. Quantas cirurgias, né, que eu tinha colocado para o porte 1? 5 cirurgias. Vezes o total de horas, né, o tempo médio de cirurgia. Mais o P2, vezes o total de horas para a cirurgia de total de P2, P3 e P4, assim em diante. Então, o total de horas de enfermagem vai me dar 5 horas, 5 procedimentos de P1, vezes 2,1, que foi o valor que eu encontrei na equação anterior, mais 3 cirurgias de porte P2, vezes 3,6 horas, que foi o que eu encontrei, né, para esse porte, 2 cirurgias de porte P3, vezes 5,6 horas, mais uma cirurgia de P4, vezes 9,4 horas. Lembrando que esse valor 5, do P1, 3, do P2, foram exemplos, né, que a gente colocou para fazer o cálculo. Né? São médias de cirurgias. Então, fazendo essa equação, meu total de horas de enfermagem foi 41,9 horas de enfermagem para 24 horas de atendimento. Beleza, peguei esse total de horas de enfermagem que consegui com esse cálculo e agora eu vou quantificar a quantidade de profissionais que eu vou precisar para essa assistência de 24 horas. Então, o total de horas de enfermagem vezes a constante de Marinho. Como eu estou trabalhando, no meu exemplo, como uma carga horária de 44 horas semanais, a minha constante de Marinho lá no RDC me traz uma constante de Marinho de 0,1892. Então, eu vou pegar esse valor e multiplicar, né? Deixa eu só voltar. Então, como, né, a constante de Marinho, para 44 horas de serviço, ela vai me pegar aqui 0,1829, né, com constante de Marinho, esse constante é para 44 horas de jornada de trabalho semanais, tá? Se a minha jornada de trabalho for outra, eu vou pegar a constante Marinho de acordo com a resolução, tá? Então, o total de horas de enfermagem, 41,9 vezes 0,1829, vai me dar uma quantidade de profissionais de 7,6. Lembrando que esse quantitativo é para 24 horas de assistência. Então, se o meu hospital funciona por 24 horas, eu vou dividir essa equipe para 24 horas de atendimento, de acordo, né, com a minha demanda. Já se meu hospital é apenas dia, eu vou precisar dessa quantidade nas 12 horas de atendimento, porque ele não funciona no período noturno. Então, a gente sempre tem que lembrar dessa ressalva. Mas, para facilitar a nossa vida, o COFEM, ele tem a calculadora, né, o admissionamento. Então, se você quer fazer o cálculo ali, você tem um número de média de atendimentos, a quantidade de porte, né, de média de cirurgias por porte, você pode tirar suas dúvidas, conferir seu cálculo ou pedir a calculadora online do COFEM para te ajudar. Como, né? Vamos estar acessando o portal do COFEM, no admissionamento, nesse íconezinho aqui. Quando você entrar nele, ele vai te pedir um login, que é seu e-mail e uma senha, que vai ser cadastrada. Quando você adentra nesta página,
na página inicial, ele já vai estar te pedindo para você cadastrar uma instituição, a instituição que você está trabalhando, que vai fazer o cálculo de dimensionamento. E na página inicial, ele já vai trazer as unidades para fazer o cálculo de dimensionamento. Unidade de terapia intensiva, cirúrgica, clínica. Você vai clicar sobre ela, e quando você coloca em centro cirúrgico, ele já vai te pedir a quantidade de cirurgias por porte anestésico, né? P1, P2, P3, P4, a média. A constante de Marinho, que ele vai pedir para você a jornada de trabalho, né, que é 6 horas, 4 horas, 8 horas. O adimensionamento, ele não está trabalhando ainda com 12 horas. E aí ele vai fazer o cálculo da quantidade de profissionais que você precisa para 24 horas. Então é muito legal, é fácil acesso. Aconselho vocês a estarem utilizando, trabalhando com a ferramenta, porque o dimensionamento é extremamente importante para o serviço de enfermagem. A carga de trabalho dos profissionais de enfermagem, né, para a unidade central de materiais de esterilização, deve fundamentar-se na produção da unidade, multiplicada pelo tempo padrão das atividades realizadas nas diferentes áreas. Então, a RDC ela também traz, né, uma tabela de quantidade de horas por procedimento. Então, ela vai trazer aqui na descrição de atividades, sujo ou contaminado, né, o tempo padrão, né, de minuto e hora, que a gente vai precisar de assistência de enfermagem. Para a gente também estar fazendo esse cálculo de quantidade de profissionais que a gente vai precisar para a unidade de central de material e esterilização. Lembrando, né, que normalmente a central de material e esterilização, né, ele vai ter os seus profissionais específicos para aquela unidade, né, porque a CME, ela normalmente não é exclusiva do centro cirúrgico, ela atende toda a unidade hospitalar. Lembrando também que algumas centrais de material de esterilização, elas podem ser terceirizadas e não contempladas dentro dessa unidade hospitalar. Então, se ela não for contemplada na sua unidade, esse cálculo de dimensionamento não vai pertencer à nossa unidade hospitalar. Atribuições do enfermeiro, né? Atribuições do enfermeiro dentro do centro cirúrgico. Essas atribuições, né, foram respaldadas por um parecer do COREM. Então, o que ele está trazendo? Para o enfermeiro assistencial dentro do centro cirúrgico, realizar planos de cuidados e supervisionar a continuidade da assistência. A gente lembra que é uma atribuição do enfermeiro que está regulamentada pela Lei do Exercício Profissional. Prever recursos humanos para o atendimento em sala operatória. Então, a gente está falando claramente do dimensionamento do serviço de enfermagem. Supervisionar as ações da equipe de enfermagem. Checar a programação cirúrgica. Quando a gente fala em checar a programação cirúrgica, a gente trabalha, né, com mapas diários de cirurgias, das eletivas. Então, quais são as cirurgias que eu tenho programada para entrar no próximo dia? Ou quando eu chego no início do plantão, né, quando eu recebo o meu plantão, quais cirurgias que eu tenho programada para me fazer esse dimensionamento? Com a quantidade de cirurgias programadas, eu tenho, né, a noção dos portes de tempo de cirurgias, quanto tempo que vai gastar cada cirurgia e quanto que meus profissionais vão ficar, né, vinculados a cada procedimento. Então, é uma atribuição nossa, quanto enfermeiro, tá fazendo essa supervisão adequada, chegar a essa programação, conferir a escala diária de atividades dos funcionários, orientar montagem e desmontagem das salas operatórias, conferir os materiais implantáveis necessários para a cirurgia antes do paciente ser encaminhado à sala de operação. Por exemplo, a gente tem uma cirurgia de marca-passo. A cirurgia foi solicitada. Então, o material está no centro cirúrgico ou não? Então, antes desse paciente chegar, o material já deve estar ao centro cirúrgico. Então, por quê? Para evitar falhas. Às vezes, esse material está centralizado no CAF. Ele está em outra satélite, né, em outra farmácia que não está dentro do centro cirúrgico. Isso vai impactar na segurança do paciente, vai atrasar os procedimentos cirúrgicos e pode colocar em risco a vida do paciente. Então, sempre antes de iniciar um procedimento, devemos averiguar se tudo que é necessário para aquela cirurgia está em sala ou está no centro cirúrgico, né? Por quê? Porque no decorrer da cirurgia eu posso necessitar de outras coisas. Porque a cirurgia ela pode se agravar, ela pode começar como uma cirurgia, uma laparotomia
exploratória e observar que vai precisar de uma dissecção intestinal, alguma outra coisa, e necessitar de outros instrumentais. Então, sempre, né, temos que ter essa previsão de materiais, sempre tentar deixar o mais seguro possível o meu ambiente. Verificar a disponibilidade e funcionamento do material necessário para a cirurgia, manter o ambiente seguro, né, para o paciente, realizar visita pré-operatória. Nessa visita pré-operatória, temos que lembrar o seguinte: essa visita, o que ela precisa conter? Por que ela é importante? Nessa visita, quando eu vou ao leito do paciente, eu vou estar colocando, explicando para o paciente o que é o procedimento. Então, vou verificar a disponibilidade e funcionamento do material necessário para essa cirurgia. Então, quando eu estou colocando esse paciente em sala, eu tenho que sempre manter esse ambiente seguro, que a gente já falou. Realizar a visita pré-operatória. O que é necessário para essa visita pré-operatória? E o que ela é importante para o paciente? Às vezes a gente não dá tanta atenção à visita pré-operatória. Mas é nesse momento que eu vou esclarecer dúvidas, acalmar meu paciente quanto à cirurgia, porque a cirurgia deixa muitas pessoas ansiosas, até nós, quanto profissionais da área da saúde, quando temos que passar por um procedimento cirúrgico, sempre bate aquele friozinho, aquela insegurança. E precisamos de uma orientação. Então, essa visita pré-operatória, essa elucidação é muito importante para o nosso paciente familiar. Então, nesse momento, além de explicar um pouco sobre o procedimento, sobre a cirurgia que vai ser realizada, sobre a intenção da cirurgia, se ela vai ser curativa, se é uma cirurgia necessária ou não, a gente também vai investigar o paciente. Vamos começar a fazer o SAI, coletar o histórico do paciente. O histórico de doenças pregressas, alergias, As alergias essenciais na visita pré-operatória. Então, um paciente que tem uma alergia à dipirona, à penicilina, à cefalexina, qualquer alergia ao antibiótico ou ao medicamento, tem que constar no prontuário do paciente, para não termos falhas de segurança. Então, a visita pré-operatória é necessária, e é uma responsabilidade da equipe de enfermagem estar fazendo. Recepcionar o paciente no centro cirúrgico, conferir prontuários, pulseiras de identificação, nome do paciente, lateralidade, cirurgia que vai ser realizada, se o termo de consentimento foi assinado. O que é esse termo de consentimento? É um documento legal onde o familiar ou o paciente, quando está consciente e orientado, assina a autorização do procedimento cirúrgico. Então, essa é uma questão legal da instituição, é necessária. Então, sempre a gente tem que estar verificando se esses termos estão devidamente preenchido, datado, assinado, carimbado pela equipe médica, tá bom? Realizar a inspeção física do paciente, no local específico de cada instituição. Conferir os diagnósticos de enfermagem, implementação dos cuidados. Conduzir o paciente até a sala de operação. Esse conduzir o paciente até a sala de operação pode ficar também a cargo também do auxiliar técnico de enfermagem, que é o circulante que está na sala. Então, se o paciente é uma cirurgia eletiva, o paciente ele não tem risco iminente de morte, na maioria das vezes, o circulante busca esse paciente lá na sala de indução anestésica, ou na sala de espera dentro do centro cirúrgico e encaminha esse paciente para a sala de operação. Então, sempre ter o cuidado de conferir o paciente certo, via certa, Então, é questão de segurança do paciente. Auxiliar no posicionamento do paciente para anestesia, para a realização da cirurgia, orientar o técnico sobre anotações de enfermagem em sala operatória, lembrando que é extremamente necessário a questão das anotações no prontuário do paciente, do que foi realizado, a cirurgia realizada, se teve alguma intercorrência, se ele precisou tomar sangue, fazer uma transfusão sanguínea durante a operação ou não. Então, todos os dados essenciais ao paciente têm que ser registrados ao prontuário do paciente. Lembrando que
nosso lá, né, o Código de Ética, ele traz como atribuição, né, da equipe de enfermagem o registro adequado em prontuário do paciente. Então, é uma obrigação nossa. Realizar curativo cirúrgico ou ajudar a equipe na execução, auxiliar na transferência do paciente da mesa cirúrgica para a maca, encaminhar o paciente para a recuperação pós-anestésica e informar as condições clínicas ao enfermeiro da recuperação pós-anestésica desse paciente. Então, nesse momento, vamos passar aí qual que foi a cirurgia, qual que foi a anestesia, se teve alguma intercorrência em sala, se esse paciente tem alguma alergia conhecida, quais foram as condições de recebimento do paciente, se o paciente chegou consciente, orientado, como que esse paciente chegou ao centro cirúrgico. Então, comunicação. A comunicação de enfermagem ela é essencial ao processo. Atribuições do enfermeiro coordenador, né? A gente vai ter as atividades essenciais do enfermeiro. Implementar a SAI, verificar o agendamento de cirurgias e orientar a montagem de salas, avaliar o relacionamento interpessoal da equipe de enfermagem, identificar os problemas, buscar propor soluções, né? Responsabilidade aí do nosso coordenador. Notificar as ocorrências que ocorrem dentro do centro cirúrgico, zelar para que todos os impressos sejam preenchidos corretamente, lembrando que sempre o prontuário é um documento legal do paciente, é direito do paciente. As atribuições do enfermeiro coordenador, ela também pode ser dividida com os enfermeiros diaristas, se tiver na instituição. Tá? Quanto ao enfermeiro da recuperação pós-anestésica, né? Receber as informações do paciente, né, da admissão desse paciente, realizar exame físico do paciente na admissão e na alta do paciente. Quando eu estou na recuperação pós-anestésica, eu tenho que lembrar que esse paciente ele está num período crítico. Nesse momento, é a estabilização do meu paciente. Então, a monitorização desse paciente é essencial. Então, eu tenho que sempre me preocupar com os sinais vitais desse paciente. Temperatura, frequência cardíaca, saturação. Né? Então, isso sempre tem que estar observando. Débito urinário. Elaborar plano de cuidados, supervisionar sua execução, SAEP. Ter conhecimento da farmacodinâmica, da anestesia, da analgesia e também da fisiopatologia. Então, é extremamente necessário saber qual tipo de anestesia que esse paciente foi submetido para me saber, né, o tempo e também as possíveis reações que esse paciente ele pode ter durante a recuperação pós-anestésicas. Ter conhecimento e habilidades para atendimento em urgências cardiorrespiratórias e reanimação cardiopulmonar. Atentar contra os possíveis riscos inerentes do ato anestésico. Priorizar a assistência aos pacientes com maior grau de complexidade, voltando lá à classificação de risco. Aplicar escalas de Aldrete e sedação de Hansai e dor ao longo da permanência do paciente na recuperação pós-anestésica. Vamos falar um pouquinho sobre o Aldrete. Avaliar e registrar a evolução clínica do paciente. Avaliar as condições clínicas para a alta do paciente e registrar e encaminhar esse paciente à unidade de internação. Informar e orientar os familiares sobre as condições clínicas do paciente e passar as informações, como passagem de plantão ao enfermeiro da unidade de origem do paciente. Então, assim, eu preciso sempre ter uma comunicação fidedigna, clara e objetiva desse paciente. O índice de Aldrete, né, é uma escala que a gente vai utilizar para a recuperação pós-anestésica. Ela foi elaborada em 1970. Ela vai pontuar de 0 a 2. É como se fosse a escala de Glasgow. Né? Só que o quê? Aqui eu vou ter outros parâmetros, em qual o 0 vai indicar condições de maior gravidade e o 2 vai corresponder, né, à melhora do quadro do paciente. Então, o índice de Aldrete ele vai trabalhar o quê? A atividade muscular. Ele movimenta os 4 membros, então ele vai receber o Aldrete 2. Movimenta 2 membros, Aldrete 1. É incapaz de mover os membros involuntariamente ou sob comando, Aldrete 0. Respiração. É capaz de respirar profundamente ou torcer livremente? Aldrete 2. Apresenta dispneia ou limitação de respiração? 1. Tem apneia? 0. Circulação. PA em 20% do nível pré-anestésico? 2. PA em 20 a 49% acima do nível anestésico? 1. PA em 50% do nível pré-anestésico? 0. Consciência. Ele está lúcido e orientado no tempo e espaço? Aldrete 2. Desperta se solicitado, então ainda está sonolento, Aldrete 1, não responde, Aldrete 0.
Saturação. É capaz de manter a saturação de oxigênio maior que 92%, respirando em ar ambiente? Aldrete 2. Necessita de O2 para manter saturação maior que 90%? 1. Apresenta saturação de O2 menor que 90%, mesmo com suplementação de oxigênio? 0. Então, normalmente, a gente dá alta com o Aldrete, né, 10 para as unidades de internação. Por que eu falo normalmente? Porque o paciente que ele vai para a UTI, às vezes ele fica ali na recuperação pós-anestésica até a liberação do leito, ele não vai sair com a Aldrete 10. Né? Ele está sob sedação, ele vai estar sobre uma outra condição clínica, então esse Aldrete não vai ser 10. Agora, se meu paciente ele está indo para a enfermaria, para a unidade de internação ou para o domicílio, eu preciso de um Aldrete de 9 a 10. Por que eu falo de 9 a 10? Né? Porque aqui na questão da atividade muscular, a gente tem aqui, ó, movimento dos 4 membros. Aí, às vezes, né, o paciente ele não tem os 4 membros, então eu tenho que rever essa questão. Né? Ele não vai ser 10. Mas eu tenho que atentar o quê? O meu paciente ele tem que estar o melhor Aldrete possível para ser encaminhado. Tá? Tabela de Hansai. Já na tabela de Hansai, ela vai mensurar o nível de sedação que esse paciente está. Tá? 1. Paciente ansioso, agitado, impaciente. 2. Paciente cooperativo, orientado e tranquilo. 3. Paciente que responde somente a comando verbal. 4. Paciente que demonstra resposta ativa a um toque leve na glabela ou estímulo sonoro auditivo. 5. Paciente que demonstra resposta débil a um toque leve na glabela ou ao estímulo sonoro auditivo. 6. Paciente que não responde aos mesmos estímulos dos itens 4 e 5. Então, esse paciente que está no item 5 e 6, normalmente esse paciente ele vai estar sob uma forte sedação, provavelmente ele vai estar entubado ainda. Esse paciente, se for para a enfermaria, ele não tem nem condição nenhuma, tá sendo encaminhado, porque ele não tem respostas, né? Ele está sob sedação extrema. Então, eu tenho que sempre avaliar o nível de sedação. Então, se eu for pensar que eu vou encaminhar um paciente para domicílio ou para a internação, ele tem que estar sem níveis de sedação. Por quê? O meu paciente ele pode rebaixar na unidade de terapia, na unidade de internação. Se o meu paciente ele vai um pouco sonolento ainda para a unidade de internação, ele ainda está sob resquícios de sedação, ele pode ainda ter uma depressão respiratória e ainda poder fazer um quadro de apneia e agravar na unidade de internação. Então, sempre tenho que ter esse cuidado com níveis de sedação. Atribuições técnicos de enfermagem, né, dentro do centro cirúrgico. Então, os técnicos de enfermagem são extremamente necessários para a composição da equipe, em qualquer ambiente que eles estejam. Eles são o nosso braço direito na enfermagem, né, braços e pernas, literalmente. Estar ciente das cirurgias marcadas para serem realizadas, prover a sala com materiais, equipamentos e instrumentais adequados, verificar a limpeza das paredes, pisos, né, das salas, dos equipamentos, então tem que manter o ambiente sempre organizado, verificar o funcionamento da iluminação da sala de operação. Checar o funcionamento dos gases medicinais e equipamentos. Esse aqui é extremamente importante, os gases medicinais e equipamentos, né? A gente tem que lembrar que os carrinhos anestésicos precisam de gás, né? Então, se esse paciente, às vezes, vou fazer uma raquisedação, o paciente ele não vai ser entubado. Opa, mas e esse paciente? Será que ele vai precisar de oxigênio durante a cirurgia? Será que ele vai precisar, às vezes, ele rebaixa o níveis respiratórios, precisa ser entubado? E aí, se tiver faltando gases na rede, como que vai ficar esse paciente? Então, sempre tem que verificar esse ponto no centro cirúrgico, tá? Auxiliar a equipe na transferência de paciente da maca para a mesa cirúrgica, cuidados com drenos, sondas e catéteres, extremamente importante. O paciente ele acorda muito agitado, principalmente das anestesias geral. O paciente, às vezes, ele fica agitado, se debate. Então, sempre temos que ter cuidados com os catéteres e drenos que foram implantados durante o procedimento cirúrgico ou que já viram com o paciente, né? Já vieram. Auxiliar no posicionamento do paciente para a mesa, notificar ao enfermeiro possíveis intercorrências e registrar, preencher adequadamente os impressos relacionados ao procedimento cirúrgico, né? Sempre registrar em prontuário tudo que é inerente ao paciente. Utilizar equipamentos, materiais descartáveis e permanentes de forma adequada. Comunicar ao enfermeiro caso haja algum defeito de equipamento. Controlar os materiais, compressas e gases.
Isso é extremamente importante, né? Principalmente nas cirurgias abertas, na laparotomia. Eu preciso quantificar a quantidade de compressas e gases que foi colocada na mesa operatória. Então, essa responsabilidade sempre fica ali para o circulante e para o instrumentador. Então, quem está da equipe da enfermagem na sala operatória tem que saber quantas gases e quantas compressas teve no início da cirurgia e contabilizar no final da cirurgia, o número tem que bater, para não ter risco de esquecer algum objeto dentro do paciente. Abre os materiais estéreis, solicitar a presença do enfermeiro sempre que for necessário, encaminhar peças e exames aos seus devidos respectivos locais, atender solicitações da equipe cirúrgica, né, durante o procedimento. Na RPA, prestar, né, cuidados de enfermagem aos pacientes conforme prescrição de enfermagem e médica, realizar manutenção das unidades para atendimento dos pacientes, manter a ordem e limpeza, zelar pelas condições dos ambientes de segurança do paciente, manusear e limpar adequadamente os aparelhos, né, da recuperação pós-anestésica. Conferir e providenciar materiais e equipamentos necessários, admitir o paciente na recuperação pós-anestésica conforme, né, a orientação do enfermeiro e junto com ele, sempre a gente trabalha junto com a equipe, né, então é sempre enfermeiro e técnico. Bom, então o técnico da RPA ele tem que conferir e providenciar os materiais e equipamentos necessários, né, para prestar a assistência adequada ao paciente na RPA, admitir o paciente na RPA conforme a orientação e juntamente com o enfermeiro. A gente sempre bate na tecla que a equipe de enfermagem ela é uma equipe, não é apenas o enfermeiro ou apenas o técnico, o auxiliar de enfermagem. Sempre temos que trabalhar integrado, juntos mesmo. Executar a prescrição médica, aplicar, né, a escala de Aldrete para o paciente. Né, ele tem que ter essa noção dos níveis, né, fisiológicos do paciente, porque, como a gente falou sobre a escala de Aldrete, são os níveis mesmos essenciais de monitoração de sinais vitais. Então, vou trabalhar aí com saturação, movimentação desse paciente, né, dos membros. Então, assim, o técnico de enfermagem ele também tem que ter uma noção sobre a escala de Aldrete no paciente de recuperação pós-anestésica, porque constantemente esse paciente, esse profissional que está à beira, né, da maca, do leito desse paciente, está mais próximo a ele e que dá um sinal de alarme para a equipe que o paciente está gravando. Então, estamos ali na recuperação anestésica com o técnico, com o enfermeiro, com o médico, mas, né, estamos sempre trabalhando uma equipe. Então, todo mundo tem que estar integrado, verificando todos os sinais vitais desse paciente, em busca, né, de não ter evento adverso, de manter a segurança do paciente da melhor forma possível. Notificar o enfermeiro sobre as condições do paciente e as eventuais intercorrências. Não se pode organizar os serviços de enfermagem quanto à segurança do paciente sem considerar que os profissionais vão errar. O erro é humano. Então, essa definição da segurança do paciente, ele vem do Ministério da Saúde. Né? Então, assim, eu gosto muito dessa frase. Não se pode organizar o serviço de saúde sem considerar que os profissionais vão errar. Errar é humano. Cabe ao sistema criar mecanismo para evitar que o erro atinja o paciente. Né? E quais são esses mecanismos que a gente vai ter, né, para evitar esse erro na segurança do paciente? Comunicação é primordial. Então, a gente tem que sempre trabalhar com essa comunicação. Então, segundo o documento da OMS, a segurança do paciente é a redução do risco de danos desnecessários associados à assistência em saúde até o mínimo aceitável. Então, o que é o mínimo aceitável para nós? Vamos sempre colocar na empatia. O que é aceitável? Será que um evento adverso para um paciente é aceitável? Mas se esse paciente for da minha família, se for alguém muito próximo a mim, será que seria aceitável? Então, a gente sempre tem que pensar no seguinte, o aceitável é zero. Então, vamos sempre trabalhar com insegurança para a gente tentar ter eventos adversos zero dentro da nossa equipe. Tá bom? Então, né, a portaria de 529 de 2013, ela vai instituir o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Dentro, né, desse programa, a gente vai ter também alguns objetivos que foi lançado pelo Ministério da Saúde, como Cirurgia Segura, que vai trazer para nós 10 objetivos essenciais para a segurança cirúrgica. O que seria? Equipe operatória
o paciente certo e o sítio cirúrgico certo. Nesse aqui, a gente tem que sempre lembrar lá do termo de consentimento. Paciente certo, sítio cirúrgico certo, lateralidade. Foi demarcado? Né? Eu sei o que vai realizar nesse paciente. Vamos conferir. Eu preciso saber o que esse paciente vai fazer em sala, porque o erro é humano. A equipe usará métodos conhecidos para impedir danos à administração de anestésico enquanto protege o paciente da dor. Reconhecerá e estará efetivamente preparada para a perda de via aérea ou de função respiratória que ameace a vida. Então, por que eu tenho que estar preparado? Eu tenho que prever que esse paciente, às vezes, ele pode ter uma complicação durante o procedimento e precisar de uma intervenção. Então, esse material ele tem que estar de fácil acesso. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para os casos, né, de grandes perdas sanguíneas. Esse paciente ele pode ter um choque hipovolêmico. Como que eu vou fazer essa reposição volêmica em sala operatória? Então, eu tenho que estar sempre atento aos sinais de choque. Evitará a indução de reação adversa, drogas ou reações alérgicas sabidamente de risco ao paciente. Então, eu preciso saber quais são as alergias desse paciente, se ele tem alguma. A equipe usará de maneira sistemática métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico. Impedirá a retenção inadvertida de compressas ou instrumentais nas feridas cirúrgicas, né, isso que a gente estava falando, que é uma função da equipe de enfermagem, fazer essa contabilização de compressas, instrumentais, gases que dentro da sala operatória. Manterá os seguros, identificará precisamente todos os espécimes cirúrgicos. Então, muito cuidado, né, com as peças que foram retiradas do paciente, né, as peças patológico ou membro oriundo de amputação. Então, isso tudo tem que ser identificado, encaminhado aos respectivos locais. Coleta de secreções, né, para a cultura, investigar um foco infeccioso. Então, tudo tem que ser devidamente identificado com o nome do paciente, número do prontuário, data de nascimento, data, horário. Os hospitais e sistemas de saúde pública estabeleçam vigilância de rotina sobre a capacidade, volumes e resultados cirúrgicos. Né? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando com essa questão. Segundo Brunner, a gente vem uma classificação de períodos operatórios, né, dentro da assistência de enfermagem. Então, a gente tem umas definições. Quais são esses períodos, né, que vai estar compreendendo o período operatório, né, falando quanto à assistência? O período perioperatório é o período de tempo que vai desde que o cirurgião decide indicar a operação e comunica ao paciente, até este último retorne depois da alta hospitalar às atividades normais. Então, o período perioperatório vai desde o momento que eu fui informada da cirurgia até que eu retorne às minhas atividades. Mas eu tenho umas divisões desse período. Perioperatório aborda os papéis de enfermagem relevantes para as três fases: pré-operatória, intraoperatória e pós-operatória. Em termos de classificação, o pré-operatório é dividido em imediato e imediato. O pré-operatório imediato é o período de marcação da cirurgia até 24 horas antes do procedimento. Então, quando eu falo em pré-operatório imediato. Já o pré-operatório imediato é quando o paciente está a 24 horas da cirurgia. Dentro do pré-operatório, eu posso fazer, né, quanto à assistência de enfermagem, o exame pré-operatório inicial, né, que é a visita que a gente estava falando da enfermagem pré-operatório. Orientação ao paciente familiar quanto ao procedimento, avaliar necessidade do paciente quanto à necessidade de transporte e cuidados dos pacientes pós-operatórios, a admissão do centro cirúrgico, completar o histórico, né, do pré-operatório, avaliar os riscos de complicações pós-operatórias, reportar os achados inesperados ou qualquer desvio da normalidade e verificar se foi assinado o termo de consentimento informado. Explicar as fases do procedimento perioperatório, responder às dúvidas, verificar o sítio cirúrgico, demarcação de lateralidade e identificação do paciente. Então, todos esses fatos, né, a gente vai estar verificando nessa fase pré-operatória do paciente. Já no período intraoperatório, é um momento que o paciente é transferido para o bloco cirúrgico, até a sua admissão na unidade de cuidados pós-anestésica. Então, dentro desse período intraoperatório, eu tenho algumas assistências da enfermagem,
como manutenção da segurança do paciente, monitorização fisiológica desse paciente, apoio psicológico, porque nesse período intraoperatório, às vezes o paciente ele está acordado durante o procedimento, por exemplo, uma cesariana, em outras cirurgias de que só apenas a anestesia RAC, que o paciente ele não foi sedado, então o paciente ele está acordado durante o ato cirúrgico. Então, nesse momento, às vezes ele precisa também de um apoio psicológico, e a enfermagem ela entra também nesse apoio, nesse momento crítico do paciente aqui. Pós-operatório é o período da admissão na sala pós-anestésica até a sua alta, podendo retornar às suas atividades normais. Esse período pode ser dividido em pós-operatório imediato, mediato e tardio. O pós-operatório imediato é o período crítico, onde se deve ter muita atenção. Começa ao final da cirurgia e dura as primeiras 24 horas, pós-procedimento. Então, o paciente ele estabilizou na recuperação pós-anestésica, ele já estabilizou da sua sedação, os níveis fisiológicos dele, monitorização cardíaca, frequência respiratória estão dentro do padrão normal, aceitável. O paciente retornou às unidades de internação. Porém, ele ainda está dentro do pós-operatório imediato, dentro das primeiras 24 horas de procedimento. Já no pós-operatório imediato, é o período que o paciente se encontra internado nas 24 horas iniciais até 7 dias depois do procedimento, ou quando se obtém alta hospitalar. E o pós-operatório tardio é após o 7º dia e o reconhecimento da alta da cirurgia. Então, essa definição o Brunner traz para a gente dos tempos operatórios. Então, é necessário para a gente ter essa classificação de tempos operatórios para a gente também saber o que pode acontecer com o nosso paciente durante cada período, o que eu preciso monitorar nesse paciente. Sistematização do assistente de enfermagem, o SAI. A resolução COFEN 358/2009, ela vai trazer como uma atribuição do enfermeiro a realização do SAI. Então, o SAI é o processo de enfermagem, deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos e privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Esse processo ele é dividido em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Então, eu posso estar voltando à etapa anterior. Quais são as etapas? Coleta de dados de enfermagem, histórico de enfermagem, nossa primeira etapa. Diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação, avaliação da enfermagem. Então, dentro do centro cirúrgico, eu também vou fazer SAI. Então, o meu SAI ele vai começar lá no pré-operatório, quando eu comecei aqui com a coleta de dados do meu paciente, e ele vai terminar quando esse paciente ele sai para a recuperação pós-anestésica para a alta da unidade hospitalar ou para o domicílio. Quais são as complicações que eu posso ter intraoperatórias potenciais? Náuseas, vômitos, anafilaxia, hipóxia, outras complicações respiratórias, hipotermia, hipertermia maligna, coagulação intravascular disseminada. Esses são alguns exemplos de complicações que eu posso estar tendo dentro do período intraoperatório. Na recuperação pós-anestésica, a gente vai ter 2 fases também de monitorização desse paciente. Na fase 1, usada durante a fase de recuperação imediata, e a fase 2 é reservada para pacientes que precisam de observação menos frequente e menos cuidado de enfermagem. São os pacientes que ele já veio de sala com sinais estáveis, que ele passou por cirurgias de menor complexidade, ou que ele não teve desestabilização em sala. Então, esse paciente ele precisa de cuidado, porém, ele já está estável. Ele precisa ser monitorizado, mas ele vai requerer um pouco menos de nossa atenção, tá? Cuidados com o paciente, que a gente tem que ter. Rever as seguintes informações: diagnóstico médico, tipo de cirurgia realizada, histórico médico, pregresso de alergias pertinentes, idade, condição geral do paciente. Eu tenho que estar vendo dentro da recuperação pós-anestésica. Quais foram os procedimentos invasivos? Drenos, sondas, catéteres. Manter as vias aéreas permeáveis, manutenção da estabilidade cardiovascular, isso é muito importante. Avaliar estado mental, sinais vitais, ritmo cardíaco, temperatura, cor e umidade da pele e débito urinário.
Então, isso aqui é o ponto crucial do nosso paciente dentro da recuperação pós-anestésica, né? Manter essa estabilidade. Nosso paciente precisa sempre estar monitorado para isso. Se meu paciente está com débito urinário diminuído, o que pode ter acontecido com esse paciente para esse débito urinário estar diminuindo? Será que ele teve perda de grandes volumes? Né? Ele precisa de reposição volumétrica? O meu paciente apresentou taquicardia. E aí, o que está acontecendo com ele? Os níveis cardíacos dele alterou? Será que ele está fazendo choque ou não? Cor e umidade da pele. A minha pele está fria. Por que essa pele está fria? Esse paciente está com normotermia, está com hipotermia, a saturação dele está legal. Então, o que está acontecendo com esse paciente? Então, esse é o que, né, é o ponto crucial da RPA, manutenção dessa estabilidade cardiovascular. As principais complicações, né, observadas na cardiovasculares na unidade de recuperação são hipotensão e choque. A hipotensão pode resultar da perda sanguínea, hipoventilação, alteração da posição, né, porque quando a gente tem, né, a hipotensão ortostática, tal, então assim essa alteração de posição da mesa cirúrgica pode ocasionar a queda de pressões sanguíneas, represamento de sanguíneo nos membros, efeitos colaterais de medicamentos anestésicos, né, que pode induzir a hipotensão. A causa mais comum é a perda de volume durante, né, a cirurgia ou às vezes no trauma, e esse paciente vai fazer uma hipotensão. Então, eu tenho que saber, né, qual foi a origem dessa hipotensão para fazer uma intervenção de forma adequada. Mas se meu paciente começou a fazer hipotensão, a gente tem que se ligar já ao sinal de alarme. O que está acontecendo com o meu paciente? Choque. Choque hipovolêmico, né, é caracterizado por uma grande perda, né, de volumes, então eu vou ter uma queda na pressão venosa, uma elevação na resistência periférica, um ataque cardíaco, porque eu vou fazer aqui mecanismos de compensação. Então, se meu paciente ele está com esse quadro, ele está tendo uma queda na pressão, uma hipotensão, ele está tendo um ataque cardíaco, ele está tendo pele fria, pulso filiforme, será que esse paciente não está entrando em choque hipovolêmico? O que eu posso fazer para intervir nesse choque hipovolêmico? Se eu não intervir, esse paciente vai morrer? Então, eu preciso sempre estar atento a isso. Outro tipo de choque que pode acontecer também é o neurogênico, é menos comum nos pacientes cirúrgicos, mas pode ocorrer em decorrência da resistência arterial diminuída causada por anestesia espinal, né, na sedação. Caracteriza-se por queda na pressão arterial devido ao represamento do sangue nos vasos, né, cardíacos dilatados. Então, eu posso ter choque cardiogênico? Também posso ter o choque cardiogênico, mas é incomum. É mais comum se o meu paciente for cardiopata, né? Se esse paciente já é cardiopata, ele pode ter um choque cardiogênico após procedimento cirúrgico. E o choque séptico, ele pode ocorrer também de uma forma menos comum no centro cirúrgico, mas está relacionado já a uma cirurgia que estava infectada, e esse paciente pode evoluir sim para um choque séptico. Mas o choque mais comum, né, durante o procedimento cirúrgico é o choque hipovolêmico, e o que requer nossa maior atenção. Não que os outros não sejam também extremamente graves e necessários a gente ter conhecimento. Sinais clássicos do choque, né? Palidez, pele fria e úmida, respiração rápida, cianose dos lábios, gengivas, né, e língua, pulso rápido, fraco e filiforme, pressão e pulso decrescente, pressão arterial baixa e urina concentrada. Então, se esse paciente começou com ligura, débito urinário diminuído, tem que começar a observar esse paciente. O paciente grande queimado, é constante, né, que esse paciente é esperado que ele tenha uma oligúria, um débito urinário aí diminuído, uma urina concentrada. Não é que ele está entrando no choque, mas ele requer nossa atenção também, né, e muita atenção, porque o paciente queimado, ele desestabiliza muito rápido. Hemorragia é uma complicação rara, porém grave, que pode resultar em morte. Ela pode apresentar-se de maneira insidiosa ou emergencial, em qualquer momento do período pós-operatório imediato ou até vários dias após a cirurgia. Quando a perda sanguínea é extrema, o paciente ele vai ficar apreensivo, agitado e com sede,
a pele fica fria, úmida e pálida, taquicárdico, diminuição da temperatura, respirações rápidas e profundas. Se a gente for comparar esses sinais, a gente vai lembrar do choque, né, do choque hipovolêmico, que são características também do choque hipovolêmico. Uma hemorragia leva a um choque hipovolêmico, então eu tenho que sempre fazer essa correlação. Então, se o meu paciente ele fez uma cirurgia abdominal, ele começou com uma distensão abdominal, ele começou a ficar um pouco taquicárdico. Será que esse paciente ele não está tendo uma perda insidiosa na cavidade abdominal? Será que ele não tem que ser reabordado? Então, a gente sempre tem que estar com esse alerta ligado, estar conversando com a equipe médica para avaliar esse paciente, se for necessário, solicitar novos exames, solicitar uma nova reabordagem cirúrgica, para esse paciente não vir a sangrar até a morte e a gente não perceber esse paciente com essas complicações em unidade pós-anestésica ou nas enfermarias. Essa resolução, na 351/2009, ela vai instituir, né, o processo de enfermagem, que deve ser realizado, né, de forma sistemática, deliberada, durante todo o processo de enfermagem, como a gente falou. E aí, o que vamos estar fazendo da RPA, né? Coleta de dados de enfermagem, o histórico, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação da enfermagem. Diagnóstico de enfermagem são relacionados ao paciente cirúrgico. A gente trouxe alguns exemplos, né, colocando aqui. Quais podem ser os possíveis diagnósticos relacionados à enfermagem? Risco de iluminação traqueobrônquia ineficaz relacionada à função respiratória deprimida, dor, repouso no leito. Dor aguda relacionada à incisão cirúrgica. Débito cardíaco diminuído relacionado ao choque ou hemorragia. Risco de desequilíbrio da temperatura corporal relacionado ao ambiente cirúrgico e anestésicos. Risco de retenção urinária relacionada aos agentes anestésicos. Ansiedade relacionada ao procedimento cirúrgico. Então, são exemplos, né, de alguns diagnósticos de enfermagem que a gente pode estar encontrando nos pacientes dentro da unidade de recuperação anestésicas ou dentro das salas operatórias. Planejamento e metas. As principais metas, né, para o paciente podem incluir função respiratória eficaz, alívio da dor, função cardiovascular eficaz, manutenção da temperatura corporal, manutenção do equilíbrio nutricional, alívio das náuseas e vômitos. Nesse alívio das náuseas e vômitos, eu tenho que ter muito cuidado com o meu paciente, porque o vômito, eu tenho que lembrar que ele pode ocasionar uma broncoaspiração. Então, se o meu paciente está nauseando, o que eu posso fazer com ele? Eu posso estar melhorando o posicionamento dele, se ele já estiver na RPA, se ele puder ter essa mobilização. Tem alguma medicação que eu posso estar realizando, o antiemético está prescrito, né? Então, o que eu posso estar oferecendo a esse paciente? O paciente apresentou vômito, o que eu tenho que fazer com ele? Né? Lateralizar a cabeça, oferecer uma forma, né, de retirar essa secreção das vias aéreas dele. Pode ser, né, se ele conseguir eliminar de forma sozinha, espontânea, ou às vezes eu preciso de uma intervenção de uma aspiração por sonda dessa cavidade oral. Então eu tenho que ter sempre esse cuidado, porque meu paciente com vômito, ele pode realizar uma broncoaspiração. Então, tem que estar com muito cuidado com esse evento que é constante, né, que é esperado e que pode causar problemas sérios ao meu paciente. Com prescrições de enfermagem, alguns exemplos, né? Avaliar a respiração, administrar a oxigenoterapia quando prescrito, monitorar sinais vitais, observar o calor, umidade e coloração da pele, sempre lembrando do choque. Avaliar os curativos, sistemas de drenagem da ferida. Se o curativo está muito sangrante, né? Se esse paciente foi devidamente estruturado, se essa ferida às vezes não ficou aberta, por que o paciente está com o curativo encharcado? Então a gente tem que avaliar. É esperado sangue, né, no curativo? Sim, mas qual que é essa quantidade? Então sempre a gente tem que fazer a avaliação dos curativos. Aliviar o nível de consciência, orientação e capacidade de mover os membros. O nível de dor, avaliar o débito urinário, muito importante débito urinário na RPA, conectar todos os drenos à gravidade, né, se for dreno por gravidade, ou de aspiração, conforme indicado e monitorar os sinais de drenagem fechado. Então, eu tenho que sempre cuidar, né, da coloração da pele. Né, será que esse membro não ficou garroteado com o curativo, né, se for um curativo aí de membros inferiores ou de membros superiores, e
na hora de fazer o curativo ficou muito apertado, será que garroteou, prendeu a circulação? Então tem que fazer esse monitoramento também, tá? E a alta do paciente da recuperação pós-anestésica depende, dentre outros fatores, do retorno à normotermia e do score alcançado pelo índice de Aldrich. Como a gente falou, o paciente ele tem que ser encaminhado para o domicílio ou para a unidade de internação o melhor possível, né? Então, com Aldrich 10 é o nosso esperado. O paciente ele está estável, voltou às suas condições fisiológicas normais, ele pode ser encaminhado. O paciente ele está com instabilidade hemodinâmica, esse paciente ele vai ter que ficar conosco ou ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Então, sempre temos que rever esse paciente, essa condição do paciente. Lembrando sempre, né, da lei do exercício profissional, do dimensionamento adequado, da função, né, das atribuições do enfermeiro, do técnico, né, questões legais da nossa profissão. Tem que sempre ter esse cuidado para o exercício legal da nossa profissão dentro do centro cirúrgico, tentando sempre preservar e manter a segurança do paciente. Espero que vocês entenderam um pouco sobre o centro cirúrgico e espero que vocês gostem desse conteúdo e que consiga explanar e incentivar vocês a buscarem novos conhecimentos acerca, né, do centro cirúrgico, dos cuidados do pós-operatório desse paciente. Obrigada a todos pela atenção. Espero que estão gostando da Semana da Enfermagem. Participem, né, dos eventos do Corém Goiás, que está sempre participativo da nossa enfermagem e sempre trazendo contribuições significativas para a nossa profissão. E fica a dica, sempre estar buscando o Corém em caso de dúvidas, né, do quanto ao exercício legal da nossa profissão.